Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nas Quintas dela. O meu nome é Rosa Moreira, sou a criadora e gestora de conteúdos da Cientista Agrícola e ao longo destes quase 8 anos tenho vindo a criar conteúdo no mais diversos formatos e agora mais recentemente também com o podcast. Esta que é a segunda temporada deste podcast, que tem aqui como principal objetivo receber personalidades ligadas ao setor agrícola para falarmos de agricultura, de hortas, sustentabilidade, ambiente, florestas e hoje vamos nos focar também aqui numa parte que eu confesso que não é das minhas partes favoritas, mas que eu reconheço aqui o interesse da tecnologia, da monitorização de dados e por isso eu trago aqui um convidado que certamente irá acrescentar muito a esta conversa que também vai de encontro aos objetivos da nova política agrícola comum, que é aqui tornar as explorações agrícolas mais tecnológicas e por isso também tenho aqui o Luís para falar connosco. Deixar aqui uma pequena ressalva que este episódio, que é o segundo, à semelhança de mais três, fazem parte de uma série que se chama Cultivar Resiliência, o futuro da agricultura com a política agrícola comum, que é organizada pelo projeto Compacto, coordenado pela Inova Mais e cofinanciado pela União Europeia. Portanto, para mim é um gosto estar aqui, no fundo, a orientar estas conversas que, inseridas então no podcast Nas Quintas dela, vêm aqui tentar tornar estes assuntos que eu sei que muitas vezes, quando nós falamos em política agrícola comum, muitas vezes as pessoas ficam a pensar que é um assunto muito técnico, que não tem relevância, mas também com estas conversas e com estes convidados quero mostrar-vos também que a política agrícola comum pode ser aplicada ao dia-a-dia de todos nós e hoje focada então na tecnologia, que é um dos objetivos da política agrícola comum. Por isso, nós hoje vamos falar sobre agricultura inteligente, ferramentas smart, dados, a internet das coisas, palavras que parecem distantes de uma agricultura mais tradicional, mas que estão cada vez mais presentes no dia-a-dia dos agricultores. E, portanto, o meu convidado de hoje, que certamente terá muito a nos acrescentar sobre este tema, é Luís Miguel Carvalho, que é engenheiro agropecuário, responsável técnico da Isagri, uma empresa especializada em software de gestão agrícola e digitalização do setor. Ao longo da sua carreira tem trabalhado na implementação de soluções tecnológicas, em explorações agrícolas, pecuárias e nós que estamos aqui inseridos numa bacia leiteira de explorações, de muitas explorações pecuárias, mas não só. Portanto, o seu trabalho tem vindo aqui também a ser desenvolvido para ajudar produtores a tomarem decisões com base em dados e gerir melhor os seus recursos. E desengane-se quem acha que a agricultura não é muito tecnológica. Muitas vezes nós associamos o agricultor àquela imagem do senhor já com uma certa idade, que não liga nada à tecnologia, mas hoje a conversa é para provar exatamente o contrário. Por isso, olá Luís, muito obrigada por teres aqui aceito o Obrigado, meu eu. convite. De facto, este tema, sentes exatamente isto que eu estava a dizer nesta introdução à nossa conversa, que há muitas pessoas, especialmente fora do setor, que ainda acham que a agricultura ainda é um setor pouco modernizado, pouco tecnológico, ou achas que as pessoas já começam a ter noção do que realmente hoje em dia é ser empresário agrícola? Assim, as coisas já evoluíram muito. Hoje já se fala muito de digitalização do setor agrícola. Há uns anos atrás não se falavam. Claramente o setor agrícola ainda é um setor envelhecido, mas com muita gente a entrar no setor e que, no fundo, a tecnologia vai de encontro a essas novas gerações que entram no setor e as coisas estão a mudar. Há setores que estão mais informatizados do que outros. O setor, por exemplo, a parte animal é um setor que já há muitos anos que está informatizado. Hoje em dia, por exemplo, uma suinicultura é muito difícil não trabalhar com um programa de apoio à gestão, um programa informático. A mesma situação acontece já no leite. O leite hoje em dia já está muito informatizado e depois há uma tendência da parte vegetal a aproximar-se da parte animal, que há uns anos atrás não havia essa situação. Ou seja, nós hoje já temos pessoas que estão informatizadas na parte animal e estão a começar a informatizar as suas explorações na parte vegetal. Esta conversa aqui tem o foco de nos falarmos aqui desta questão da tecnologia, da digitalização, mas
antes de mais, quero também conhecer um pouco sobre o percurso do convidado, neste caso do teu. Tu que és engenheiro agropecuário, como é que começou este teu percurso na área da digitalização agrícola mais propriamente dita? Começou já há alguns anos atrás com um projeto muito engraçado, na altura a dar apoio ao nível da informática nas explorações agrícolas. Basicamente ia uma vez por mês a uma associação e depois ia com o técnico da associação à casa dos agricultores e durante um ano acompanhar os agricultores a informatizar as suas explorações. Isto na altura numa região de Trás-os-Montes e Alto Minho. Depois passei para a zona do Oeste, para a zona da fruta. Realidades completamente diferentes. Foi uma experiência bastante engraçada e enriquecedora, porque em Trás-os-Montes havia muitas explorações que não tinham sequer, nem eram informatizadas. As pessoas não sabiam trabalhar com um computador, não sabiam o que era informática. O meu papel era ajudar na implementação das soluções, a trabalhar também com os técnicos das associações. E quando passamos para a zona oeste, passamos para um nível de agricultura já diferente, um nível mais competitivo, e foi bastante enriquecedor para mim conhecer realidades diferentes e, acima de tudo, sentir a necessidade de que o impacto que a informática estava a ter naquelas explorações. E sentes, por exemplo, que não sei qual é que era o perfil de agricultor com o qual trabalhavas, hoje em dia, pronto, ainda continua a ser muito esta tendência de ser o agricultor, ainda ser uma pessoa mais velha. Estamos a falar da média dos agricultores em Portugal ser ali na casa dos 66 anos. Sentes que isso ainda é um entrave para os agricultores nessa faixa etária adotarem então as novas tecnologias, ou sentes que há esse reconhecimento por parte deles que é importante também se modernizarem? As duas coisas, ou seja, a faixa etária muitas vezes pode condicionar, mas acima de tudo o que condiciona é a mentalidade do agricultor e da empresa agrícola. Porque estou recordado, na altura também participei num projeto, no início, que foi curiosamente aqui em Vila do Conde, que era o projeto Leite Saudável, e que eu estava a fazer a zona de Trás-os-Montes e ao mesmo tempo comecei a fazer aqui a informatização de produtores na bacia de leiteira, aqui nomeadamente em Vila do Conde. E deparei-me com pessoas que não trabalhavam sequer com computador, pessoas que tinham mais ou menos essa idade, mas acima de tudo tinham uma mentalidade de empresários. Eles sentiam que eram eles que tinham, no fundo, que gerir a sua exploração. E aí é relativamente fácil, porque existe a mentalidade, existe a visão empresarial. Quando nós estamos a falar de agricultores em que não têm essa mentalidade, ou empresas que não têm essa mentalidade, e ao mesmo tempo não têm uma visão empresarial do setor, ou seja, têm uma forma de estar, ou uma maneira de estar na vida, aí que torna-se um bocadinho mais difícil a sua implementação. E sempre tiveste este interesse pela parte tecnológica ou foi algo que surgiu por necessidade, pelo trabalho que foste desenvolvendo ao longo do tempo? Eu diria que foi surgindo ao longo do tempo. Quando eu comecei a trabalhar, eu já estava ligado à agricultura. Além da formação, os meus pais na altura eram produtores de leite. E quando comecei a trabalhar, tive contacto com o programa que geria, no fundo, a parte da exploração leiteira, e eu fiquei fascinado com aquilo. Porque de um momento para o outro era quase como acender a luz do quarto quando estava apagado, porque passamos a ter informação em tempo real, a perceber os animais, a perceber os acontecimentos futuros, e isso aí começou-me a motivar. E depois passei da parte animal também para a parte vegetal e comecei a perceber que realmente aquilo junto aos agricultores, se nós conseguíssemos comunicar, eles conseguissem ver os resultados, havia realmente um fascínio, porque as pessoas começavam a trabalhar com as ferramentas. Porque acima de tudo há uma ideia, e eu acho que essa ainda existe hoje, que as coisas são complexas ou são inacessíveis ou é muito bom, mas é para os outros. Achas que isso é uma barreira ainda atualmente? Em alguns casos, sim, porque as coisas são simples. O que estamos a falar aqui basicamente é dar vida a um conjunto de informação que os agricultores têm, essa informação torná-la em conhecimento que depois permite tomar decisões essas que esperemos que sejam mais acertadas, porque há um maior grau de conhecimento, ou seja, evitar erros. E estas ferramentas simplificam no dia a dia o trabalho do agricultor. Tu que tens aqui já passaste aqui por alguns trabalhos profissionais, consultor, formador, agora na Exagri, o que é que mudou na agricultura ao longo destes teus últimos anos de trabalho, desde que tu entraste no mercado de trabalho até agora? O que é que tu sentes que são as mudanças mais gritantes do que era a agricultura quando começaste e agora?
Há muita coisa que mudou. Uma delas, na área da informática, hoje em dia fala-se muito da digitalização. Há uns anos atrás não era esse o termo que se utilizava, era a informatização das explorações. Fala-se muito hoje da pressão social que existe sobre o setor, nomeadamente da componente burocrática, e isso continua a ser crescente. Engraçado que todos os convidados que vêm aqui falam da burocracia como um dos principais entraves. Sim, porque tem aumentado. Não quer dizer que seja um entrave, há ferramentas também que permitem simplificar essa burocracia e nós temos e disponibilizamos para o mundo agrícola. Agora, claramente, hoje em dia o consumidor e quem está a operar no mercado é mais exigente e isso reflete-se depois no setor. E ao mesmo tempo também há setores, por exemplo, que até há bem pouco tempo a imagem do agricultor na sociedade, havia setores que tinham essa preocupação, qual era a imagem que o agricultor tinha na sociedade. Eu lembro que há uns anos nós fizemos um estudo muito engraçado, que foi perceber, basicamente entrevistamos um conjunto de agricultores para perceber quais eram as preocupações que eles tinham em relação à atividade que desenvolviam. E houve 3 situações que nós retivemos. A primeira era o excesso de burocracia que eles tinham. A segunda era a falta de mão de obra, em alguns setores. Que ainda continua a ser um problema. Que ainda continua, apesar de que já existe muita mão de obra e há empresas que estão a operar no setor, mão de obra estrangeira. Mas há setores na agricultura que não se consegue fazer sem mão de obra. E depois o outro era a própria imagem que o agricultor tinha perante a sociedade. Um sentimento que não estava a ser valorizado. Esta última, eu penso que tem vindo a mudar ligeiramente. Qual é que achas que é a imagem atualmente do agricultor por parte da sociedade? Eu acho que continua-se a passar uma imagem do setor envelhecido, okay? Mas ao mesmo tempo acho que é uma imagem do setor nobre. Há muita falta de... O processo em si acaba por estar desligado, ou seja, todos nós tínhamos anteriormente gerações anteriores que estavam ligadas ao setor agrícola. Essas gerações deixaram de existir. As pessoas cada vez mais estão a viver no litoral e acabam por estar mais desligadas do setor agrícola. E o próprio setor agrícola acaba também por ter a sua atividade e não estar muito preocupado, se calhar, em comunicar o que bem se faz no setor. E isso faz com que, no fundo, haja aqui um desligamento em relação à agricultura, que eu acho que tende ou tem expectativa que mude, porque eu acho que a agricultura é um setor nobre, que produz alimentos para a sociedade e que tem um papel fundamental na nossa sociedade. Há pouco eu perguntava-te esta questão de se achavas que o agricultor estava receptivo a adotar tecnologia na sua exploração ou se havia resistência. Então tu achas que hoje em dia o agricultor já reconhece a necessidade de tornar a sua exploração mais tecnológica do que, por exemplo, quando tu começaste? Sim, porque assim, o agricultor ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com os técnicos das associações, os técnicos das cooperativas, os técnicos das empresas, ou seja, há muitos players no setor. E esses players que estão no setor estão mais sensibilizados para estas tecnologias. E esses players necessitam também de informação. Ou seja, há um contexto que permite realmente com que a digitalização do mundo agrícola seja mais fácil do que há uns anos atrás. Enquanto que há uns anos atrás trabalhava-se muito diretamente com o agricultor, não havia uma envolvência, ou a envolvência não fluía da mesma maneira. Hoje em dia o que eu sinto é que as organizações de produtores, as associações, as entidades certificadoras, as empresas que estão a operar no setor estão muito mais sensibilizadas e disponíveis para ajudar o agricultor e as empresas agrícolas a informatizarem-se. Para quem está a assistir a esta conversa e é de fora do setor, ou seja, vamos imaginar um consumidor comum que esteja a ouvir a nossa conversa e não perceba em termos práticos o que é, por exemplo, um software como a Exagri fornece aos seus produtores. Que tipo de dados é que, por exemplo, um agricultor que tenha um software vosso pode recolher no seu dia-a-dia que o vai facilitar? Isto, vamos imaginar que quem está a assistir não percebe nada disto, para tentar perceber o impacto real. Queres explicar? Certo. Um agricultor o que faz é produzir alimentos. Ele, nesse processo de produção de alimentos, ele vai fazer um conjunto de operações. Operações, nomeadamente vai fazer tratamentos, tem a ver com a parte da proteção da cultura, vai alimentar a cultura, tem a ver com a parte da nutrição.
essas operações têm fases do ano em que ele vai fazê-las. Esse conjunto de operações que ele vai fazer, ele pode registar, no fundo, registar a informação das operações que fez, com o objetivo de valorizar e ter uma evidência das boas práticas agrícolas que fez. Isso vai dar origem a que possa fazer, por exemplo, o chamado caderno de campo, relatórios, vai dar origem a ter evidências do que realmente fez. Essas evidências servem depois para as entidades certificadoras que vão certificar que aquele agricultor produziu aquele alimento cumprindo determinadas regras. Porque um agricultor, quando está a produzir um alimento, como outros setores da atividade, tem que cumprir regras. Há regras de jogo que ele tem que... Embora muita gente ache que não, mas tem que cumprir e muitas. Tem que cumprir e muitas. Quer seja na parte dos fitossanitários, ele não pode utilizar um produto que não esteja homologado para aquela cultura. Ou não pode utilizar mais do que a quantidade que quer. Ou mais do que o número de aplicações que é suposto ser feito. A mesma situação ao nível dos adubos. Há regras e essas regras têm que haver evidências das boas das práticas que elas realmente foram cumpridas. E é nesse sentido que uma solução como esta, que permite basicamente trabalhar à parcela ou ao conjunto de parcelas, em que o agricultor no seu dia-a-dia pode ir através do seu telemóvel, ir fazendo o registro dos trabalhos que está a fazer no campo. Em tempo real fica com a informação do que fez, chega a meio da campanha ou ao final da campanha, tem tudo feito. Tudo feito significa que tem o registro das operações culturais e consegue explicar como é que se chegou ao produto final. E pode comparar também com anos anteriores. Pode comparar com anos anteriores e, acima de tudo, pode fazer uma coisa que eu acho que é muito importante. É fazer a valorização económica. Fazer a gestão da sua empresa, não é? Ou seja, ter uma noção de custos. Quanto é que me custa aquele tratamento? Ou quanto é que me custa podar aquela parcela de vinha? No fundo, fica com uma noção dos custos que permite saber qual é o custo de produção do meu alimento. E se a sua atividade é rentável ou não. Exatamente. Muitas vezes nós acabamos por ter uma ideia, mas se nós colocarmos todos os custos inerentes àquela, por exemplo, as chamadas contas de cultura, não é? Mais na parte vegetal, os custos inerentes a produzir aquela cultura, nomeadamente os inputs todos necessários, se calhar já não é assim tão rentável quanto isso. E, portanto, com esses softwares consegue-se ter uma visão muito mais abrangente. Não é rentável, é relativo. Ou seja, a agricultura é um setor como outros setores da atividade económica. Há agricultores que ganham dinheiro, há agricultores que conseguem sobreviver e há outros que não ganham. Agora, o agricultor, a maior parte, não tem poder sobre o preço de venda do seu produto. Claro. Não é aí que ele consegue ter... E nem todos têm as mesmas condições. Exatamente, nem todos têm as mesmas condições. Partem do mesmo princípio, não é? Há uns que têm terrenos alugados, outros que Exatamente. não. E quando há um bocado eu estava a falar da pressão social, há uma tendência também das explorações cada vez terem maior dimensão. A maior dimensão passa pela descentralização, ou seja, os terrenos não estão todos juntos, muitas vezes estão separados, há parcelas mais distantes. Então há uma necessidade realmente, há custos que surgem pelo aumento da dimensão da sua estrutura, não é? Que convém serem contabilizados para saber custos de produção, porque o preço a que ele vende, ele não tem grande impacto, mas o custo a que produz ele pode ter e pode tomar decisões conscientes e pode ganhar mais dinheiro ou pode ganhar menos. Agora, focamos-nos aqui numa parte da nossa conversa que são as ferramentas smart. Quando nós falamos em ferramentas smart, estamos a falar exatamente do quê? Para quem é leigo e não entende muito disto. Se pudesses resumir isto com palavras simples, o que é isto das ferramentas smart? Pronto, as ferramentas smart são ferramentas que servem para recolha de informação, processar essa informação e transformá-la em conhecimento, para ajudar a poder tomar melhores decisões. Podemos estar a falar de softwares de gestão a dois níveis, a parte técnica e a parte económica. Podemos estar a falar de estações meteorológicas, e aqui também estamos a falar de dois níveis, estações físicas e hoje em dia também estações virtuais, com inteligência artificial, com o cruzamento de dados entre satélites, ou também de sensores, de sondas, de apoio à decisão de rega, em que me vão dar, no fundo, quanto é que eu tenho de água no meu solo e o comportamento da minha água em função do tipo de solo que eu tenho e da minha cultura. E ajuda o agricultor a poder tomar decisão sobre
a rega. E também usar este recurso que é tão importante de uma forma também mais, digamos assim, mais inteligente, não é? Porque a água é algo finito, não é? Tem que ser bem gerida e os softwares, por exemplo, ajudam nessa questão. Ajudam, claramente. E hoje em dia não é só a rega. Quando se está a falar de rega, está-se a falar de fertirrega. Sim. Está-se a falar de alimentar a planta. Está-se a falar do impacto até que com o excesso ou a falta de água pode ter na produção. Depois pode ser aqui a pormenores mais técnicos ou menos técnicos, mas há claramente uma gestão que tem que ser feita para garantir a qualidade do produto que nós estamos a produzir. Hoje em dia há culturas que, além de se utilizar a fertirrega via gota a gota, há culturas que na própria linha têm cobertura, ou plástico, ou tipo de cobertura, ou mulching, Para reduzir a para evapotranspiração. reduzir a evapotranspiração. Isso, a olho nu, o agricultor não consegue saber se está a regar mais, se está a regar menos, qual é o comportamento da água no solo. E, no fundo, estas ferramentas são ferramentas simples que permitem que o agricultor, no seu telemóvel, em tempo real, consiga perceber qual é o comportamento da água que ela está nos diferentes perfis de solo, porque a água à superfície é diferente da água a 20 ou 30 centímetros, e perceber se deve regar, se não deve regar, e depois tomar decisões sobre ou a duração ou sobre a frequência, em função também do tipo de solo e do tipo de cultura. Há uma ideia, se calhar, erradamente pré-concebida que esta questão da tecnologia e a aplicação nas explorações é só para grandes explorações. No caso, por exemplo, da Exagri, qual é que é o perfil dos vossos clientes? São mais pequenas explorações, médias? Sentes que ter uma pequena exploração muitas vezes pode significar não ser necessário aplicar tecnologia? Ou achas que mesmo nas pequenas explorações também há benefício então de aplicar, por exemplo, softwares e etc? Assim, em termos da Isagri, a maioria dos nossos clientes são pequenos e médios. No fundo, também é o reflexo da nossa realidade agrícola, do nosso país. Mesmo as grandes empresas, o que acontece por vezes, elas próprias têm capacidade de desenvolvimento, têm departamentos de informática. Não é o nosso grande leque de clientes. Agora, nos pequenos, o mais importante é perceber o que é que a pessoa pode ganhar quando começa a trabalhar a ferramenta. Podemos estar a responder a questões muito simples e aí não interessa a dimensão da empresa. Interessa é como é que nós podemos ajudar. Uma das coisas que nós fazemos sempre, antes de implementar uma solução destas junto aos agricultores, é mesmo esse trabalho de fazer uma análise, de perceber o que é importante para aquela empresa ou para aquela realidade agrícola, como é que nós podemos contribuir. Muitas das vezes tem a ver com questões de organizações internas. E aí, se o agricultor ver a mais-valia do resultado que vai obter, não é um bloqueio a dimensão. Não é um bloqueio a dimensão, porque assim, os pequenos são os médios ou grandes da manhã. E os grandes que nós temos hoje já foram pequenos. Certo. Nós estamos a falar, nossa empresa, enquanto casa-mãe, tem cerca de 40 anos, não é? Em Portugal também nós já cá estamos há muitos anos e temos clientes que hoje são grandes, mas começaram connosco quando eram pequenos. Por isso aí não é. Nós, uma das coisas que temos também é que todo o trabalho de formação e de acompanhamento é feito por pessoas da área, ou seja, ou pessoas que são formadas na área, ou mesmo até agricultores. Temos esse conceito de colaboradores, que são pessoas que têm a sua atividade agrícola e depois têm como complemento ajudar outros agricultores a informatizar as suas explorações. Outra questão que eu gostava de focarmos aqui, vamos pensar aqui num agricultor então que nunca usou nada de digital, foi sempre um agricultor mais tradicional, chamado à moda antiga, e ouvir a nossa conversa, ou até porque sente necessidade de, se não aplicar a tecnologia, ficar para trás, até porque hoje em dia a agricultura é muito mais competitiva, não é? Há muito mais exigências, há cada vez mais agricultores cada vez mais especializados. Imaginando que um agricultor tradicional que nunca usou o digital, estes meios digitais, software de gestão, quer começar, por onde é que deve começar? A começar pelo mais básico. Aí há três cenários. Nós podemos ter aquele agricultor que não faz registros, ou seja, não valoriza o que faz, não faz registros.
é o mais complexo. Podemos ter aqueles agricultores, e há muitos que fazem registro, até pode ser em papel, numa agenda, e valorizam muito isso. E depois há aqueles agricultores que já têm um nível mais avançado, mas esses já estão informatizados, não é o exemplo. Naqueles que que não fazem, neste caso os que não fazem, normalmente a gente deve começar pelo mais básico, que é perceber qual é a dificuldade que ele tem em fazer o registro, ok? Porque se ele não faz, é porque ele não vê nenhuma mais-valia em fazer. Então temos que começar ao contrário, temos que perceber se ele começar a fazer o registro dos tratamentos, não como mera obrigação, qual é a informação que ele vai obter daí. Okay. Se calhar ele vai perceber, por exemplo, na cultura da vinha, quantos tratamentos é que fez. Se este ano está a ser mais difícil, se está a ser mais fácil do que no ano anterior, vai ficar com informação para perceber, por exemplo, no caso das horas de poda, este ano, por exemplo, foi um ano que choveu muito, os agricultores têm ali um calendário de poda muito reduzido. Eles têm que saber quantas horas de mão de obra é que precisam para podar a área que têm. Eles normalmente já têm isso, alguns de forma empírica, mas outros têm em registros. E aí é perceber o que é que eles valorizam, e a partir do momento que eles valorizam, eles comprometerem-se para chegar àquele fim, nós temos que fazer este processo. O processo passa pelo registro. E então a primeira coisa é registar. E estamos a falar de registar coisas muito simples. Pode ser horas de poda, pode ser registar os produtos que aplica, pode ser registar os adubos. E o registro pode ser feito diretamente no seu telemóvel. Hoje em dia, nós num smartphone conseguimos fazer esses registros. E aí, se o agricultor começar a registar, acima de tudo é uma questão de hábito, de organização, ele vai perceber que está a alimentar informação do seu trabalho, da sua exploração. E, ao mesmo tempo, vai ficar descansado, porque tudo que é a parte burocrática está a ser feito. Mais organizado. Exatamente. Está muito mais organizado e pode depois até valorizar do ponto de vista económico e fica com a ideia dos custos de produção de fazer um determinado tratamento. Há aqui vários fatores e vários parâmetros que nós podemos registar com softwares. Que tipo de dados é que achas, tendo em conta a particularidade das explorações agrícolas atualmente, que faz mais sentido registar? Por exemplo, solos, água, fatores climáticos, o que é que faz mais sentido? Depende. Se falarmos na parte animal, o que aconteceu no setor da parte animal, que é o que está mais evoluído em termos de informatização, é toda a componente reprodutiva, depois toda a componente sanitária, e no caso dos sinicultores já é a componente económica. A produção de leite já começa também a ir para a parte económica. Na parte vegetal, a primeira base é responder às questões administrativas, ou seja, um agricultor tem que saber o que é que fez em termos de tratamentos, ou seja, está descansado em termos dessas regras. A parte dos tratamentos é o básico de poder registrar quando é que fez, o que é que aplicou, quem é que aplicou, que produto é que aplicou. E depois pode ir avançando para a parte da adubação, as operações culturais, e pode restar horas, sendo que as horas, em algumas operações, podem não ter grande impacto. Às vezes há operações que têm mais interesse saber quantas horas é que se demora a fazer aquele trabalho, há outras que podem não ter. Aí tem que se perceber quais são as intervenções que têm impacto saber. Um bocado estava a falar do exemplo da poda, porque na poda normalmente há uma janela temporal muito curta, ou faz naquela altura ou não faz. E aí precisa de saber quantas horas de poda é que precisa. A mesma situação na colheita, quantas horas precisa de mão de obra para fazer a colheita daquela cultura. E aí interessa a parte das horas. Depois, dependendo do tipo de dimensão de exploração, também podemos estar a falar de gestão de estoques, de gestão de fatores de produção, com o controle dos meus inventários, o que é que eu tenho em armazém. Tudo isso é informação que pode ser controlada. E essa informação que é recolhida, isso traduz em mais informação para o agricultor produzir, ou efetivamente, ao recolher todos esses dados, ele vai conseguir produzir mais? Acima de tudo, o mais importante, e é isso que nós defendemos, é o agricultor tem que ter espírito crítico. Ou seja, o agricultor tem os técnicos, tem um conjunto de players à sua volta para poder orientar, mas acima de tudo é ele, a empresa é dele, a atividade é dele. Ele é que tem que ter um espírito crítico. E esta informação o que permite é despertar o espírito crítico do agricultor, para ele poder realmente perceber o que é que está a fazer, se está a fazer de forma coerente, e depois apoiar-se nos respectivos colaboradores da sua atividade para poder tomar as decisões corretas. Certo.
Consegues dar aqui algum exemplo real de algum cliente vosso da Isagri que realmente tenha, na sua exploração, aplicado estas ferramentas digitais e tenha tido um incremento em termos de produtividade ou melhores resultados? Consegues dar aqui algum caso Sim, concreto? posso dar 3 exemplos. Por exemplo, temos produtores que utilizam as nossas estações meteorológicas. As estações meteorológicas dão previsões, mas dão previsões tendo em conta informação agronómica. Ou seja, hoje em dia um produtor, quando vai fazer um determinado tratamento, pode ser uma aplicação de um herbicida, uma adubação foliar, ou um tratamento, ele pode prever qual é a janela de oportunidade de maior eficácia para aquele tratamento, em que basicamente a estação vai cruzar informação entre a precipitação, a velocidade do vento, a direção do vento, o teor de umidade, e vai dar a janela de maior eficácia. Por exemplo, na aplicação do herbicida aqui na zona do Entre Douro e Minho, é completamente diferente fazer uma aplicação de herbicida do que fazer um tratamento. Aí já interessa o teor de umidade, ele dá essa janela de oportunidade. Ok. Nós temos agricultores que, quando começaram a trabalhar com essas aplicações, tinham parcelas que às vezes ficavam 45 minutos do centro da casa-mãe. Eles precisam de saber qual é a previsão que vão lá ter. E então dão dados concretos da realidade daquela Porque há região. os microclimas, não é? Exatamente, porque há os microclimas. Outro exemplo, as sondas de umidade. Quando nós regamos, há um conjunto de fatores que depois interfere, quer seja o tipo de solo, quer seja o tipo de cultura, quer seja a fase vegetativa em que a cultura está, quer seja as condições meteorológicas naquele momento, e o agricultor pode, através da informação que recebe no seu telemóvel de 15 em 15 minutos, tomar noção da evapotranspiração que a cultura está a ter e do impacto que ele está a ter. Nós tivemos anos de grande seca, não é? E ele pode, na hora, decidir o que é que deve fazer. Ok. Okay? Ao nível do programa de gestão, tem a ver também com uma componente de custos, Que são muito que importantes. são muito importantes. Eu posso dar um exemplo. Eu tinha produtores que produziam uva de mesa e que produziam uva para vinho, com preços completamente diferentes, e antes de eles começarem a trabalhar, eles tinham sempre a ideia que a uva de mesa era mais rentável para a uva de vinho. Isto porquê? Só pelo preço de venda. Porque estamos a falar, vamos imaginar, vendiam a uva de mesa a 1 € e vendiam a uva de vinho a 20 cêntimos. E quando começaram a trabalhar, através da contacultura, chegaram à conclusão que era mais rentável vender uva de vinho do que uva de mesa. Ok. Porque tinham custos que não estavam a contabilizar, nomeadamente os custos da mão de obra, depois até a própria componente dos adubos foliares. Há um conjunto de custos que eles não contabilizavam e começaram a contabilizar. E que esse tipo de softwares ajudam Exato. a ter uma visão mais macro da coisa. Mais macro do negócio e poder tomar decisões. E não nos podemos esquecer que assim, o setor agrícola é um setor estratégico. Passa muito pelo planeamento e pela estratégia. É importante, é lógico que há culturas que é mais fácil o agricultor mudar do que outras, não é? Quando estamos a falar de culturas perenes, aí é mais difícil, mas culturas que sejam anuais, o agricultor tem que ter em tempo real noção dos custos para poder tomar decisões. Tu representas aqui, vamos focar-nos aqui nesta parte da gestão agrícola com software, que é no fundo, digamos assim, um dos principais pontos de negócio da Isagri. A Isagri trabalha há muitos anos com software de gestão agrícola. O que é que mudou na empresa desde o início da sua criação até agora, em termos de estratégias, em termos de agricultura? Certamente que vocês foram se adaptando também a esta evolução da agricultura. Sim. Assim, do ponto de vista técnico, ou seja, do ponto de vista informático, inicialmente as soluções eram muito direcionadas para o computador e para o utilizador. Ou seja, era um CD que era instalado no computador e quem tinha acesso à solução era o utilizador. Onde lá andam os CDs. Exatamente. Antes dos CDs ainda foi os disquetes. Disquetes, sim. Isso hoje em dia não existe, ou seja, as soluções estão todas na web e na cloud. São completamente colaborativas, têm gestão de acesso, gestão de direitos, ou seja, não é só para aquele PC nem só para aquele utilizador. A informação está partilhada. Okay. E isso permite, do ponto de vista da arquitetura de solução, nós podermos equipar uma organização de produtores ou equiparmos uma associação e depois a associação
poder a partir daí abrir acessos aos seus sócios E eles acederem em e qualquer lugar. eles acederem. Isso aí é uma mudança completa, porque passou a ser uma solução colaborativa, em que a formação está disponível em tempo real. Outra situação foi, nós fomos a primeira empresa a ter PDAs, na altura não havia smartphones, e os PDAs basicamente era para recolher os dados. Por exemplo, aqui nos produtores de leite, havia muitos produtores de leite que andavam com o PDA, com uma canetinha. Sim. De um momento para o outro, as empresas que faziam os PDAs também deixaram quase de fazer, porque começaram a vir os smartphones. E nós começamos também com adaptar as vossas soluções. Sim, soluções para trabalhar soluções móveis. Isso também foi uma das grandes... Dá um grande dinamismo, porque a maior parte das pessoas não querem fazer registros no computador. As pessoas querem fazer registros na hora, e na hora significa no smartphone, no seu telemóvel, fazer os registros. E a mesma situação consulta. Não querem estar a vir ao escritório, nem estar a vir ao computador consultar. Isso também foi uma das grandes revoluções. Foi, hoje em dia a informação está facilmente acessível. Certo. E vocês têm um software específico que é o Geofolia. Para que quem nunca ouviu falar, em que é que consiste, para que é que serve, que tipo de... qual é o diferencial, por exemplo, desse software em relação a outras soluções que vocês tenham? Fala um bocado sobre isso. Ok. É assim, o software, o Geofolia, é um software de gestão que trabalha por base tendo a cartografia, ou seja, eu consigo visualizar as minhas parcelas. Ele comunica diretamente com a base de dados do IFAP, em que eu consigo visualizar a minha parcela, identificar qual é a cultura que tenho lá naquela parcela, e a partir daí ele trabalha com o conceito de campanha agrícola. Ou seja, vamos imaginar culturas como a fruta. Inicia-se na poda, termina-se na colheita. Ele permite ao agricultor fazer o registro na parcela ou no conjunto de parcelas, chamado registro agrupado, em que ele vai registar os trabalhos que vai fazendo e a partir daí tirar um conjunto de relatórios. Que relatórios é que nós estamos a falar? Podemos estar a falar de um caderno de campo, podemos estar a falar de uma conta cultura, podemos estar a falar de balanço de horas de trabalho, em algumas culturas isso é muito importante, podemos estar a falar de balanço de horas de máquinas de trabalho, para saber qual é a rentabilidade daquela máquina, podemos estar a falar de um balanço de compras, um balanço de consumos, ou seja, é um programa de gestão na sua totalidade, em que o produtor, além de saber quanto é que me custa produzir aquilo, ele consegue perceber qual é a operação e o impacto que essa operação tem. Ele pode até fazer uma simulação em tempo real de saber à data de hoje qual é o meu custo de produção. E se eu fizer aquela operação, qual é o impacto que essa operação vai ter no meu custo final. Isso acaba por ser bastante Sim, interessante. além de que é uma plataforma que depois centraliza a informação. Ela recolhe informação dos dados meteorológicos. O agricultor, qualquer operação que faça, tem acesso em tempo real às condições que foram feitas, às condições meteorológicas com que fez aquela operação, e também centraliza outro tipo de informação. E esse tipo de ferramentas, como a Geofolia, o produtor no final ganha o quê? Qual é o benefício da sua utilização? É o tempo? É o dinheiro? Ou é o controle de todos, digamos assim, os inputs e toda... Essa é uma das partes de tudo, não é? Porque é assim, se ele tiver o caderno de campo feito, ganha tempo. O próprio trabalhar com o programa, por exemplo, quando eu registro um tratamento, eu vou buscar um produto. O programa vai-me dizer se o produto está homologado para aquela cultura ou não. E vai-me dar mensagens de alerta. Ajuda a tomar uma decisão. Ele não tem que estar a ir ler o rótulo ou estar à procura de informação. Está lá a informação, está atualizada. Nós chamamos isso o Referencial Nacional dos Fitofármacos. Desculpa. Depois, o próprio programa vai ajudar a perceber a organização, ajudar na organização da empresa, porque acima de tudo estamos a falar aqui de uma plataforma de organização da empresa, ou seja, eu tenho os meus dados todos lá. Eu, se quiser consultar uma informação, eu consigo consultar a campanha de há 2 ou 3 anos atrás. Basta-me fazer um clique e tenho acesso a essa informação. Portanto, consegue ter aqui uma série de benefícios, que não só tempo, que não só dinheiro, no fundo um conjunto de tudo. Sim, e acima de tudo, não querendo ser repetitivo, mas ganha conhecimento para tomar decisões com uma análise mais crítica e de forma mais consciente. Achas que muitos agricultores
tomam decisões erradas por falta desse conhecimento dessa informação? Eu não diria que tomam decisões erradas. A decisão, quando se toma uma decisão, toma-se por base do conhecimento, não é? Se nós tivermos uma plataforma que nos ajuda a ter de forma rápida esse conhecimento, a decisão provavelmente é mais assertiva. Os agricultores tomam decisões mediante os contextos em que se encontram. Se nós tivermos um agricultor, por exemplo, que faz registros, mas tem essa informação numa folha, essa informação está morta. Cabe ao agricultor processar, ou quem vai ver essa informação, processar essa informação. E pode perdê-la também E facilmente. pode perdê-la. Quando estamos a falar de uma plataforma, de uma ferramenta, o que acontece é quando nós introduzimos uma informação, seja pelo registro, ou seja pela recolha de informação, automaticamente essa informação cruza-se com outra informação. A informação dinâmica, é viva, não é morta. Em papel ela está morta. Na cabeça do agricultor, ela está na cabeça dele. Mas poderá não ser suficiente. E aqui estamos a falar de uma ferramenta que está acessível a todos os intervenientes na exploração agrícola. E consegue interligar aqui uma série de áreas de saber, digamos sim, assim. Sim. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, na parte animal, é muito difícil um produtor não trabalhar com um veterinário. O veterinário tem acesso à plataforma. Ok. Na parte vegetal, a mesma situação. Quando se trabalha com organizações ou com associações, os técnicos têm acesso à plataforma. Podem dar aconselhamento técnico, podem fazer planeamentos através dessa área. E achas que hoje em dia é possível nós conseguirmos gerir toda uma exploração apenas com um telemóvel ou não? É assim, a tendência será caminhar para aí. Não é? O próprio telemóvel hoje em dia é um mini computador que nós temos. Agora, a componente humana tem que estar sempre presente. Se nós estamos a querer ter uma ferramenta que nos ajuda a tomar a decisão, em último caso, quem toma a decisão é o empresário, é o agricultor, é o homem. Ou seja, a componente humana tem que estar presente. E achas que, há pouco falavas da questão da burocracia, e de facto, tal como eu disse, a burocracia é sempre, nestas conversas com vários convidados, indicada como uma dificuldade para muitos agricultores. Achas que esta questão da digitalização dos dados, da exploração agrícola com softwares, por exemplo, ajuda também a cumprir melhor a legislação e também a burocracia? Há pouco falavas da questão de um agricultor que quer aplicar um determinado produto fitofarmacêutico, a vossa software dá a indicação se aquele produto está homologado para a cultura. Achas que esta digitalização também ajuda nesse papel? Ajuda, porque caso contrário, a componente burocrática, se nós vamos fazer burocracia só por base no papel, é muito complicado. Agora, há aqui a questão, e sempre que nestas conversas fala-se muito do termo da sustentabilidade. Hoje em dia vai-se a uma feira, um congresso, o termo sustentabilidade na agricultura está presente. Há muita gente que diz que é um termo da moda, mas de facto também um dos objetivos da política agrícola comum é tornar a agricultura mais sustentável. Achas que estas ferramentas digitais ajudam nesse objetivo? Ajudam, e os apoios e os incentivos que têm havido na agricultura vão nesse sentido. Ou seja, a sustentabilidade, muitas das situações passa por haver evidências de que realmente as boas práticas que garantem essa sustentabilidade foram cumpridas. E as evidências passam pela componente de haver informação. E a informação tem que ser gerada. Ela está presente nas empresas agrícolas, mas ela tem que ser gerada e processada. E claramente a informática e a digitalização ajudam nesse sentido. Achas que isto acaba por ser aqui, se calhar, difícil responder a esta questão, até porque estás muito ligada a esta parte da digitalização, mas achas que esta digitalização faz com que percamos conhecimentos mais tradicionais, de uma agricultura mais tradicional, ou conseguimos também, a partir da digitalização, manter esses conhecimentos? Não, eu acho que nós somos uma realidade de várias agriculturas, não é? A agricultura tradicional é uma delas e vai continuar a existir, se calhar com menor dimensão ou menor quantidade de agricultores tradicionais, mas não tem que ser eliminada pela digitalização. Aliás, a digitalização o que vai fazer quanto muito é recolher a informação. Agora, a agricultura tradicional por vezes pode estar associada a métodos de produção tradicionais, a práticas culturais tradicionais que foram evoluindo e que hoje em dia há práticas que não se faz
a rega hoje em dia não se faz por alagamento, não é? Hoje em dia faz fértil e rega, faz Até porque os o consumos uso são muito mais exatamente, um uso eficientes. eficiente da água. Essa agricultura tradicional não é a ameaça, não é a informática nem a digitalização. Quanto muito pode ser práticas culturais que hoje se faz, que antigamente se fazia, que hoje não fazem sentido serem feitas. Qual é que achas que é o maior erro que se pode cometer quando se tenta introduzir tecnologia numa exploração agrícola? É simples e acontece muitas vezes. Não têm nada e de um momento para o outro querem ter tudo. Ok. Como é que se diz? O ótimo é inimigo do bom ou o bom é inimigo do ótimo. Isso acontece Achas muitas que tem que vezes. ser uma melhoria gradual e não. Sim, tem que ser uma melhoria gradual, bem projetada e bem implementada. Muitas das vezes as pessoas o que querem e que fascina mais as pessoas a vir a trabalhar com as tecnologias muitas vezes é a componente dos custos, de quantificar, porque elas não sabem, mas depois falta o processo para lá chegar. E aí é que acontece é que muitas vezes querem ter tudo, e ter tudo às vezes implica um esforço enorme em que o retorno pode não compensar o esforço que se tem. Então é preferível começar de forma simples, implementar situações simples, e depois ter Dados menos complexos, dados menos complexos. complexos. Mesmo em termos das soluções, quando estamos a falar de soluções que se implementam, as soluções os dados que gerados têm que ser analisados. É preciso haver capacidade em algumas situações para se analisar. Nós, por exemplo, trabalhamos com imagens NBDI, trabalhamos com modelos de doenças, mas isso são soluções que dão informação que requer algum conhecimento ou experiência E para se poder crítica analisar. também. Se calhar não é por aí que se deve começar. Se calhar Algo tem que mais se começar simples. pelo mais simples. Achas que hoje em dia fala-se muito dos impactos da inteligência artificial em outros setores que não a agricultura, mas também na agricultura a inteligência artificial tem entrado. Basta ver que hoje em dia existem uma série de aplicações que nós, quando temos alguma suspeita de praga ou doença, nós tiramos uma foto, ele faz cruzamento com uma série de fotos que existe no repositório e dá ali um diagnóstico de uma praga ou doença que tem, obviamente, margem de erro associada, mas que acaba por ajudar. Achas que a inteligência artificial vai entrar no dia a dia do agricultor de forma permanente ou ainda temos que olhar mais para a própria componente humana e menos para a parte da inteligência Uh, com máquinas? Depende também do setor agrícola, não é? Dentro da agricultura há setores que ainda são muito necessitam de muita mão de obra e têm uma componente humana muito forte. E aí é mais difícil, se calhar, entrar. Há outros que já estão, pelas próprias características do setor, são mais fáceis de entrar. Agora, a inteligência artificial, ela existe na sociedade e a agricultura não vai ser exceção. E vai entrar a um ritmo cada vez mais acelerado. Nós próprios já temos soluções que começam a trabalhar com a inteligência artificial e acredito que vai ter um impacto positivo, porque é isso que se espera, na agricultura. Hoje em dia também se fala muito da questão da competitividade do setor. Achas que quem não adotar estas soluções de digitalização no setor agrícola vai ficar para trás, vai ter a sua exploração menos competitiva comparativamente com outros que efetivamente já têm todo este universo informatizado na sua exploração? É assim, eu acho que a digitalização é um processo facilitador e que ajuda na aceleração e na competitividade das empresas. E digo isto até pela visão que tenho da empresa. Nós estamos no mercado nacional, mas temos uma visão da empresa em termos europeus e em termos mundiais. Existe claramente essa situação. Agora, dizer que quem não está vai perder competitividade, provavelmente vai, porque no fundo, quando estamos a falar aqui da revolução tecnológica, estamos a falar de tirar partido dessa revolução, não é? Porque a agricultura já sofreu várias revoluções. Há uns anos atrás, quando houve a mecanização, houve agricultores que continuaram, se calhar, a trabalhar sem mecanização, mas a mecanização foi um grande avanço para a agricultura. Quando houve a introdução dos adubos químicos, foi um grande avanço para a agricultura. Quando houve a biotecnologia e o melhoramento genético, foi um grande avanço para a agricultura. E a tecnologia hoje é um grande avanço para a agricultura. Ou seja, estamos a contribuir para a competitividade. Os agricultores, quanto muito, apanham esse comboio. Mas
indiretamente ou indiretamente apanham, porque assim o agricultor dificilmente vai trabalhar sozinho, ou seja, ele está com organizações de produtores, está com associações, está com técnicos, as próprias empresas que estão a operar no mercado. Hoje em dia as empresas que levam conhecimento são as empresas maioritariamente do setor privado, elas têm soluções e procuram-nos para terem soluções para ajudar os agricultores. Agora aqui nestes episódios eu tenho aberto aqui a oportunidade a pessoas que seguem a página da Cientista Agrícola de colocarem questões ou convidarem em questão, e neste caso eu coloquei no meu Instagram hoje que o tema seria este, da agricultura mais digital, dos softwares, das ferramentas smart, e recebi aqui algumas questões e vou-te colocar então essas questões e tu respondes muito brevemente. Então, o João, que é produtor de leite, ele mandou uma questão que diz: vale a pena investir em tecnologia numa exploração pequena? Vale, no leite vale, claramente. Que, muito brevemente, quais são os benefícios imediatos de ter um software de... No caso do setor de leite, ninguém tem uma atividade de leite que não seja a atividade principal. Ou seja, há setores da agricultura em que as pessoas podem ter agricultura e Sim, ser tem uma outro atividade emprego e depois... No leite é muito difícil. Ou seja, sendo de leite, são produtores de leite, vivem do leite, vivem dessa atividade. Para se produzir leite, a componente reprodutiva é fundamental. E aí o maneio, o poder fazer o registro imediato de uma inseminação, saber logo o parto previsto, saber quando é que a vaca deve fazer o diagnóstico, essa dinâmica, ter quais são as vacas que têm para secar, é imediato. O setor de leite, hoje em dia, é muito difícil quase uma exploração não estar informatizada. Por isso é que os robôs também entraram com muita força no leite. Depois tem aqui a Marta, que é estudante de agronomia, e tem aqui uma preocupação que ela diz que se achas que a agricultura de precisão vai substituir o agrónomo. Não. A agricultura de precisão precisa de conhecimento, precisa da capacidade de analisar esse conhecimento, e o agrónomo precisa de ajudar a agricultura de precisão e que a agricultura de precisão ajude o agrónomo. Aí são situações complementares. Vai beneficiar dessas ferramentas para ajudar melhor o agricultor. Exatamente. Mas nenhuma substitui uma à outra. Não, elas são complementares. O António é agricultor, mais uma agricultura mais tradicional, e pergunta: isto não complica demasiado aquilo que antes era tão simples? Isto da digitalização, esta recolha de tantos dados, a informatização, não complica aquilo que era de antes parecia tão óbvio? Não, eu acho que as coisas não são assim tão óbvias, ou seja, há um conjunto de informação, as coisas são dinâmicas, não tão estanques. O agricultor tem muitos desafios, tem os desafios das alterações climáticas, tem os desafios da burocracia, tem os desafios sociais, tem os desafios do contexto económico atual, e as coisas não são estanques, ou seja, tem que haver dinamismos e tem que haver ferramentas que possam gerir esses dinamismos, e aqui claramente ajuda. Agora o Pedro é um jovem agricultor que diz: qual é que é o primeiro equipamento smart que devo comprar? É o programa de software de gestão. Achas que é aquele que faz mais sentido? É o básico, é o que vai dar a visão a 360 graus da realidade agrícola, é o que vai fazer com que ele valorize e perceba qual é o impacto do registro que tem na sua exploração, e depois de ter essa visão é que pode ir para ferramentas mais específicas. E agora a Sofia, que é técnica agrícola, pergunta: o problema hoje é falta de tecnologia ou falta de formação? Não. É assim, tecnologia existe e a formação também existe. Eu acho que não temos falta dos dois, temos é que aplicar os dois. Passar um bocadinho para a parte prática. Antes de terminarmos, há sempre uma parte nestas conversas que é o preferias, em que eu te dou duas opções e tu dizes qual é que preferias. Preferias uma exploração com muita tecnologia ou com muita mão de obra? Aí as duas coisas são importantes, não é? Mas qual é que achas que que traria mais resultados? Depende, é assim, se formos para a parte, por exemplo, para a parte pecuária, se calhar a parte tecnológica tem tendência a ter mais impacto que a parte da mão de obra, mas se formos para a parte da fruta, a mão de obra ainda é bastante importante. No Douro, naquelas vinhas em patamares, que não entra lá um trator, tem que ter mão de obra. A tecnologia ajuda, mas não substitui a mão de obra. Preferias ter todos os dados ou confiar na experiência? Assim, a experiência é resultado da informação. Os dados o que dão é informação e conhecimento. Também estão as duas interligadas. Preferias investir em máquinas ou em software? Em software, porque acho que a maior parte as máquinas já têm um desenvolvimento muito grande e a agricultura tem máquinas.
Preferias produzir mais ou produzir com menos custos? Aí há um ponto de equilíbrio entre produzir mais, o objetivo é produzir mais a um custo mais baixo, né? O ideal é estar no ponto de equilíbrio. Por último, preferias agricultura tradicional ou agricultura de precisão? Eu acho que há espaço para as duas, acho que a realidade do país precisa das duas, e acho que deve haver as duas, não, acho que não deveria ser uma em prol da outra. Se pudesses deixar um conselho a quem quer entrar aqui neste mundo da agricultura digital, tentar aqui informatizar a sua exploração agrícola, que conselho é que darias? A primeira situação, acho que a agricultura é um setor nobre, produzir alimentos para os outros acho que é enriquecedor. A tecnologia tem que ser vista de uma forma simples. O principal objetivo da tecnologia é despertar o espírito crítico das pessoas para poder tomar decisões. Acho que há um grande boom agora que se fala muito de digitalização, e às vezes fala-se de coisas que às vezes são acessíveis, outras vezes ainda são um bocado inacessíveis. Acho que acima de tudo se tem que procurar exemplos práticos, eles existem, e a mensagem que passaria era: procurem a realidade, procurem agricultores que realmente já estejam a beneficiar, e aí eu estou disposto a ajudar, que nós temos casos concretos e podemos depois dar referências. Onde é que as pessoas que estão a assistir à nossa conversa, imaginando temos aqui produtores que ainda não deram o passo da informatização, da digitalização da sua exploração, que ficaram interessados em conhecer mais sobre os vossos produtos e serviços, onde é que e as vossas soluções, onde é que vos podem encontrar, como é que podem entrar em contacto? Podem entrar em contacto pelas redes sociais, pela nossa página de internet, pelos canais normais. Há assim alguma ação que vocês tenham, por exemplo, de teste, por exemplo, queiram testar, por exemplo, dias de campo, alguma coisa assim vocês costumam fazer? Ou Sim, nós costumamos participar em alguns colóquios. Agora recentemente vamos estar na UTAD, participamos em algumas feiras. Nós em Portugal também temos outra área de negócio que faz parte do grupo, que é a Central Gest, na área da contabilidade, da faturação. Também temos disponibilizamos esse tipo de soluções para o mundo agrícola. E agora também temos um projeto recente para a gestão de adegas. Também é um projeto que faz parte dentro da estratégia do grupo. Estamos sempre abertos a novos desafios, e contamos com todos. Olha, Luís, muito obrigada por teres Nada, aqui obrigado, aceito aqui eu. o meu convite. Acho que foi bastante interessante falarmos aqui desta digitalização que está iminente e destes objetivos também da política agrícola comum, em que a digitalização e a informatização também estão cada vez mais na iminência e são também um objetivo da política agrícola comum. Por isso, obrigada pela tua experiência, pelas tuas contribuições e por tudo o que partilhaste connosco. De facto, estas conversas aqui também com o apoio do Projeto Compacto e da Inova pretendem então mostrar então, o papel da política agrícola comum na resiliência, na segurança alimentar das populações a longo prazo, e é óbvio que a agricultura tem aqui um papel fundamental, porque se a agricultura, há uma frase até que diz que se a agricultura não planta, a cidade não janta, e de facto também mostrar que a informatização e a digitalização dos dados pode ser fundamental para ajudar os agricultores, e acho que isso foi bastante presente nesta conversa. Agradecer a todos que enviaram questões, a todos os que estão a assistir a esta conversa, que estará disponível no Spotify e no canal do YouTube. Eu vou colocar também na descrição o endereço da página da Isagre e as redes sociais para que possam entrar mais facilmente em contacto. E obrigada então por estarem desse lado. É para mim um gosto estar aqui a tentar moderar aqui estas conversas, aprender com os convidados e falar aqui de temas fulcrais para o setor agrícola, e este tema da agricultura digital, da digitalização, é sem dúvida uma preocupação também e um objetivo iminente para o futuro sustentável do setor. Obrigada a todos por estarem desse lado. Vemo-nos no próximo episódio, já sabem, sempre com a agricultura em primeiro lugar. Até à próxima.